Boa noite a todos. Gente, sempre que eu falo nós é porque está sempre eu e meu anjo de guarda, tá? Mas nós gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês para a gente fazer essa reflexão nessa proposta de a melhor escolha. Para que nós possamos, então, iniciar a nossa reflexão, eu vou apresentar para vocês a porta do refeitório do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Ela é uma porta bem estreita, ela é a porta do refeitório. Ela tem uma característica de ter quase 2 metros de altura e 32 centímetros para se passar, né? É como disse, se alguém já ouviu falar na porta estreita, é essa. E ela tem assim, ela foi feita dessa maneira porque era como eles controlavam os monges que habitavam aquele mosteiro para que eles não engordassem demais. Porque a maneira era assim, o monge poderia ir até o refeitório e se servir à vontade. Mas ninguém poderia servi-lo, ou seja, a comida não poderia sair de dentro do refeitório. Então, quando ele estava, né, bem abastecido e bem pomposinho, né, ele tinha que passar por essa porta. Se por acaso ele não passasse, ele ficava, né, de jejum assim. E aí até que ele pudesse ter emagrecido e poder passar na porta. Como experiência, nós medimos a nossa porta hoje, colocamos 32 centímetros para ver quem que consegue passar e quem não conseguiria. Tá bom? Foi só uma experiência para a gente saber que às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Então esses monges que ficavam esse tempo sem se alimentar, eles eram obrigados a abrir mão de algo porque para eles consideravam a gula também um dos pecados capitais. Mas essa questão de se forçar, né, você entrar na porta estreita, a proposta de porta estreita já vem quando Jesus colocou para a gente, né? Ele trouxe para nós, né, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, como a estreita porta e apertado caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Isso está em Mateus 7, 13 e 14. Então ele vem trazer para a gente exatamente essa questão, mas o que é essa porta estreita e o que é essa porta larga? E claro, a porta larga nós vamos entendendo que é a facilidade que a gente tem. É agir sem pensar. É agir sem ter noção de que a nossa existência é só essa. E que não tem a outra. E que não tem uma sequência. E que a gente não sobrevive ao corpo. É ter a intenção de fazer tudo aquilo que eu desejo fazer sem me preocupar com o outro. Eu faço tudo do meu modo e da maneira que eu quero fazer sem ao menos ter uma noção de que o outro existe, ou que influencia ou não influencia. E se eu tiver noção que influencia, isso não me afeta em nada. Então, é a porta larga, onde nós podemos fazer, comer, né, como diz. Acho que tem que baixar um pouquinho o som, por favor. Então, quando nós vamos fazendo essa vivência e olhando na proposta que Jesus vai nos apresentar, que porta estreita nós vamos entrar? O que exatamente nós vamos escolher? Nós temos tido, na nossa existência, vários motivos para esquecer um pouco a porta estreita, para deixar de lado, porque nós temos aquela desculpa, né, de que nós fazemos assim porque mas é que sabe, eu estou tão ansiosa hoje. E aí, quando eu fico ansiosa, eu como demais. Eu estava tão distraído. Aí eu acabei sendo agressivo e tudo mais. Então, esses tipos de perturbações que nós apresentamos são as escolhas que nós temos que fazer e estarmos atentos a elas, para que não
entremos pela porta larga, para que a gente escolha. Ai, mas é tão difícil. É difícil. É difícil estar atento todo o tempo. É difícil. Mas nós precisamos. Esse caminho que está sendo proposto, de estarmos escolhendo coisas melhores, vale a pena. Vale muito a pena. Então, eu, como não sou ainda, muito evoluída, e eu tenho estudado algumas coisas, e eu vou usar da Joana de Ângeles, que é um espírito que traz para a gente muitos ensinamentos. E ela trouxe para a gente, no livro O Homem Integral, vários fatores de perturbação, que vão nos causar essa questão de nós esquecermos das escolhas das portas, e vão fazer com que a gente escolha também aquilo que é mais agradável diante daquilo que a gente tem, do problema que a gente está tendo. Então, ela coloca como a rotina, Quem que não tem rotina na sua existência? Quem que não está vivenciando uma rotina? Ai, a minha vida é assim, Eu acordo de manhã cedo, aí eu vou para o trabalho, aí eu volto para almoçar, aí eu volto de novo para o trabalho, aí eu vou para casa. E assim a gente vai levando a vida nesse barquinho que balança para lá e para cá, sem se dar conta. Mas a rotina, ela traz um problema muito sério. Ela vai fazendo com que a gente perca o ânimo pela vida. A gente vai vendo as coisas meio sem graça, a gente não vê que tem algo de bom. A gente começa a achar que, está tudo assim mesmo, é sempre assim, nada muda. Então, a Joana vai nos falar o seguinte, troca de conduta, mas não de renovação. Então, as pessoas às vezes falam assim, eu quero sim, vamos fazer uma coisa nova para mudar a minha vida. Então, o que ela faz? Ela vai lá, pede demissão do emprego, arruma outro e entra na mesma rotina, sem se renovar. Ai, mas eu acho que eu não estou bom, é essa casa. A casa tem uma energia que eu preciso fugir daqui, eu preciso mudar dessa casa. Aí a pessoa pega, junta as coisas, muda de casa. Mas a sua maneira de pensar não muda. Ai, essa cidade é a cidade que não oferece. Então, ela junta as coisas dela, muda para a cidade e entra na mesma rotina na outra cidade. Porque essa renovação tem que ser de dentro para fora. A mudança tem que ser de dentro para fora. Não tem como se sair da rotina se nós não fizermos mexer em algumas coisas que estão meio, como diz, cobertos com teia de aranha, esquecidos no canto. Tem que se renovar mesmo e olhar para dentro. Então, ela vai dizer para a gente que a maneira como a gente está encarando a vida, que não está agradável. A gente estabelece poucas metas de conquista com relativa facilidade, ou seja, a gente conquista muito facilmente, passando de uma existência rotineira para neurizante, que seria, a gente fica meio neurótica com tudo, e depois a gente acaba sem entusiasmo de viver. Então, o que é que ela propõe para que a gente saia dessa rotina? Primeiro, que a gente olhe os suportes morais e espirituais que contribuem para essa mudança. Então, para que a gente avalie esses suportes morais, dê uma olhadinha como é que estão as nossas virtudes, como é que está a minha fortaleza com relação às dificuldades que eu enfrento, mesmo as rotinas que eu enfrento. E também, aí com isso vai abrir espaços mentais diferentes. E esses espaços mentais nós vamos dar vazão ao nosso idealismo, aquilo que a gente tem por meta. Outra questão também que ela coloca é que a gente use o amor ao próximo. Ou seja, solidariedade, serviço enobrecido. E isso vai trazer para a gente a diferença da rotina, vai fazer com que a gente saia da rotina. Quer uma coisa nova todo dia? Vai trabalhar. Trabalhe em favor dos outros. Aí vocês vão ter novidade sempre. Então, a questão das outras questões de perturbação, nós temos a ansiedade. A ansiedade é uma expectativa que a gente tem com relação àquilo que vai acontecer. Mas ela é boa,
quando é algo muito próximo. Mas quando nós vamos alimentando essa ansiedade com relação, baseados nas notícias que nós recebemos todos os dias, elas vão nos trazendo medo. Então eu vejo as notícias que estão chegando e eu começo a pensar que a minha vida está sendo ameaçada, que a vida da minha família está sendo ameaçada, que a vida do nosso país está sendo ameaçada. E isso vai desencadeando em mim uma ansiedade, ou seja, um medo com relação àquilo que vem no futuro. Quando nós, então, pensamos sobre a doutrina espírita, nos trazendo de que tudo é consequência dos nossos atos, ou seja, eu estou vivenciando hoje o que eu construí no passado, mas para o futuro eu posso construir algo diferente. E eu tenho essa noção e tenho essa certeza. Então eu não preciso ter ansiedade, porque eu sei que o que vai me acontecer está dentro dos desígnios de Deus e está dentro daquilo, como o Valdecir colocou na prece, necessário para o meu aprendizado. Então eu não preciso ter ansiedade. Então a ansiedade perde, de certa maneira, aquele poder que ela tem diante de nós, nos causando medo. Como é que a gente diminui a ansiedade? Trabalhando exatamente sobre isso. Trabalhando, né, a nossa consciência, né, lembrando da nossa fé religiosa, a nossa fé, a nossa crença, uma fé raciocinada, uma fé que pensa, uma fé que analisa e tudo mais. Nós temos o medo é algo assim, né? Ele já apareceu ali na ansiedade. O medo, um pouquinho de medo a gente ter, ele serve só de alerta, ele é uma proteção para nós. Ele serve para que a gente escolha as coisas sem atentar contra a nossa vida. Mas tem horas, tem momentos que nós vamos tendo medo de muitas coisas. E coisas que não virão acontecer. Então, quando se une a ansiedade e o medo, a gente vai perdendo o rumo. E aí, com isso, nós não conseguimos mais a direção, a gente vai perdendo o controle, porque o medo vai tomando posse. A solidão é outra questão. Diante desses, como a Joana coloca, como os triunfadores do momento, quem são os ídolos que estão aí na mídia? Quem são as pessoas consideradas de sucesso? Pessoas consideradas de sucesso são aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que estão no hall da fama, são aqueles que são famosos, que todo mundo conhece, que têm 2 milhões de seguidores, que são comentados, que estão nas revistas e tudo mais. Então, estes são os triunfadores. E nós, simples mortais, que estamos aqui, olhamos para a nossa existência, aquela existência que é uma existência comum, a maioria das pessoas, e nós vamos vendo que a gente não vai ter tantos seguidores assim. A gente olha nas redes sociais e só aparece pessoas felizes. Só dão as imagens deles alegres, convivendo, com aquele... com o par ideal, no local ideal. Às vezes eles estão no meio de um parque muito bonito, muito conhecido. Esses tempos eu estava olhando uma revista e eu achei bem interessante. Tem um lago que ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele é assim, ele é azul turquesa. Um lago azul turquesa. E as pessoas vão lá para tirar foto nesse lago, porque ele tem uma pedra assim, que avança no meio do lago. Então, é maravilhoso a imagem. Porque o local é horrível. O cheiro daquele lago é terrível. Não tem como estar ali e sentir a harmonia, vamos dizer assim. Mas a aparência que ele traz é de algo maravilhoso, de um local paradisíaco. Mas não é. Então, também as pessoas, às vezes, fazem essas publicações e as pessoas que estão olhando falam, que pena. Então, se as pessoas não virem como a minha vida é comum, melhor eu não me apresentar. Então, eu me retraio e vou me isolando da existência para que as pessoas não percebam o quanto sem graça é a minha vida. E mesmo essas pessoas que estão como triunfadores, como conquistadores e tudo mais, nem eles, quando passam por algum motivo,
eles se permitem sofrer porque eles não podem apresentar as suas escolhas, ou seja, a sua existência real. Então, eles vivem uma vida de aparência, e quando eles têm que voltar para a vida real, eles não querem nenhuma testemunha. Então, eles preferem a solidão. E aí elas vão querendo. E a liberdade? A liberdade, ela está envolvida em tudo, porque é o que a gente mais quer, é a liberdade. É a liberdade de ser quem a gente é, liberdade de conquistar. Então, isso também vai trazendo uma perturbação. Porque ou eu me apresento como todo mundo gostaria de ver, bem bonita, bem acertada, com par perfeito e tudo mais, com as minhas conquistas financeiras e tudo mais, mas eu não posso me apresentar como eu sou. E eu quero ter liberdade. Então, isso vai entrando naquele ciclo de pensamento tão atordoante que a gente se perde nisso tudo. Mas tudo tem solução. E se não for nessa, pode ser na próxima. Tá ok? E aí, nós vamos, então, lembrando de Jesus que veio nos trazer, né? Ama, seja mais solidário, seja mais atento. Somente quando nós temos responsabilidade, o homem se liberta. Sem tornar-se libertino ou insensato. Então, a responsabilidade, eu tenho consciência dos meus atos, e aí eu vou, então, tomando ciência e tomando as rédeas para bem direcioná-los. Nós vamos encontrar, Allan Kardec falando para a gente, encontram na crença espírita a força para vencer as más inclinações, desde muito tempo arraigadas, de romper com velhos hábitos, de calar ressentimentos e inimizades, de tornar menores as distâncias sociais. Assim, pela força das coisas, o Espiritismo terá por consequência inevitável a melhoria moral. Então, quando nós vamos nos deparando com a porta larga, e aí é que está a dificuldade. São anos e vidas e vidas e vidas escolhendo a porta larga. Está na hora agora de nós despertarmos e fazermos uma modificação. Essa modificação vai trazer para a gente uma renovação. Eu tenho que lembrar que já há muito tempo eu estou agindo dessa maneira, escolhendo a porta larga. Eu já estou, e agora é hora de eu fazer a troca. E essa troca eu vou encontrar pelos ensinamentos que a doutrina traz, os ensinamentos do Evangelho, que vão renovando, eles vão me trazendo o que eles vão me pedindo. Perdoa teu inimigo. Perdoar inimigo? Perdoar inimigo é difícil. É o desafio que você tem. Agradeça aquilo que você recebeu. Mas Deus dá o sol todo dia. Pois agradeça, seja grato por isso. O corpo que você tem, seja grato por ele. Ele te serve, ele te ajuda a ter várias conquistas. Então, essa maneira que nós vamos enxergando as coisas que nos rodeiam é que vão fazendo essa troca e vai nos trazendo, então, vai tirando de nós aquilo que já está há muito tempo enraizado. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclarecemos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemo-lhes a despojar-se das suas imperfeições. Lembremo-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Essa questão de Leon Denis, que está passando para a gente, há muito tempo, ele era contemporâneo de Kardec, então ele vem trazer para a gente que nós precisamos sim fazer a nossa modificação, mas nós precisamos também investir nas novas gerações que estão chegando, para que elas também tenham essa possibilidade de já desde cedo,
já comecem a entender como é que é realmente a vida, como é que realmente as coisas acontecem. E não simplesmente algo assim que, pode ser, filho, depois quando você crescer, você escolhe. E como ele vai escolher se ele não sabe? Eu escuto muitas pessoas dizendo isso. Eu não levo meu filho nem em religião nenhuma, porque quando ele for adulto ele vai escolher. Será? Será que quando ele for adulto ele vai ter possibilidade de escolha? Ou ele já vai ter levado a sua existência para um caminho que você poderia ter evitado? Então, mas depois se ele quiser mudar, ele muda. O pensamento é nosso, nós que temos que pensar diferente e não sermos como antigamente se fazia, né, as famílias, a família é de uma religião, não pode mudar. Hoje em dia nós sabemos que podemos, já é permitido. Mas é importante que nós já despertemos no jovem, na criança, a percepção da existência de Deus, a percepção do outro, da moralidade, a percepção de que ele não está sozinho e que ele não é o reizinho, apesar dele ser o príncipe da mamãe, a princesinha do papai, ele não é, na vida, príncipes e princesas. São seres em convivência e que precisam ter esse entendimento para que a moralidade deles evolua. Afinal de contas, nós estamos aqui batalhando para isso, para que o nosso mundo modifique, para que o nosso mundo evolua e alcance um patamar melhor. Então, na pergunta 914 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar, né, fundando o seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Ou seja, será que a gente vai ter um momento em que a gente vai conseguir tirar o egoísmo do nosso coração? Existe realmente essa possibilidade ou é só utopia? E os espíritos nos respondem, né? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, o que é isso? Significa que nós podemos, sim, modificar as nossas, todo o nosso meio. Nós podemos interferir, nós fazemos do começo, nós começamos modificando as pessoas, e quando as pessoas estiverem mais, na maioria, vamos dizer assim, elas vão entender que aquilo, a maneira como está sendo feito, ou a maneira como está sendo colocada, não é adequado, e que tem que se modificar. Haja visto que nós temos modificações da lei há tempos e tempos. Há tempos e tempos. Há tempos atrás, não existia proteção da criança e do adolescente. Hoje em dia, se sentiu a necessidade de se criar, inclusive, uma instituição que desse atenção para isso. Então, foi a evolução e a percepção da maioria que observou que a criança e o jovem precisam, sim, de proteção. Mas o ideal é que não precisasse nem da lei. Verdade. O ideal vai ser isso. Mas nós ainda não estamos lá. E até lá, se nós conseguirmos respeitar a lei, já estaremos avançando. Então, elas têm a sua fundação, sabe, nós temos que olhar para tudo assim, vai modificar, mas tudo a seu tempo. É necessário que todos evoluam em conjunto. Eu ajudo, vocês me ajudam, e assim nós vamos trocando as experiências. Essa citação é na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, e é em que os espíritos respondem e Allan Kardec faz uma complementação com relação ao egoísmo. Então, ele fala o seguinte: cumpre, pois, combatê-lo
como se combate uma epidemia, uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal, procurarem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem. O sentimento do egoísmo, conhecidas as causas, o remédio se apresentará. Por si só restará então destruí-las, senão totalmente de uma vez, só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, ou seja, vai demorar ainda, né? Porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Essa educação que nós vamos fazendo, nós vamos lembrar quando Allan Kardec coloca que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos e praticados. Então, se é o conjunto dos hábitos adquiridos, eu posso ter bons hábitos ou maus hábitos. Na maioria, nós já temos os maus hábitos. Resta agora nós fazermos essa avaliação, fazermos esta investigação em nós mesmos e descobrirmos aquilo que precisa ser modificado, aquilo que não está adequado, aquilo que é considerado um mau hábito. E aí nós vamos, então, trocando, fazendo a nossa reeducação. Quando eu faço isso, então eu tenho que me modificar. E quando eu me modifico a mim, eu contagio a minha família, porque a minha ação é diferenciada, a minha família percebe e começa a tentar entender e começa também a sentir. Quando a minha família, então, ela está modificada, ela vai interferir na rua. Quando a minha rua estiver modificada, eu interfiro no bairro e vou interferindo na cidade, interfiro no país e no mundo. Então, aos poucos, nós vamos contagiando um a um, nesta proposta de renovação, nesta proposta de reeducação. Há necessidade de iniciar-se um esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família, regenerada está esta, a sociedade estará a caminho da sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Isso é um pensamento de Emmanuel. Então, nós vamos percebendo que não é um pensamento tão absurdo assim, né? Que é possível sim, mas a partir do momento que eu acredito, que eu tenho realmente certeza e que eu faço essa modificação. E eu vou desfrutando dessa nova melhora. Mas aí, às vezes, a gente encontra pessoas que vão dizer para a gente assim, mas sabe o que acontece? É que sim, é bom, mas aqui onde eu moro, não dá, não tem como. Na minha casa, na minha família, eles não me compreendem, eles não me entendem. É tão difícil. Mas vamos ouvir o que a Joana vai trazer para a gente. Como se assevera, com reservas, que o homem é fruto do meio onde vive, convém se não esquecer de que o homem é o elemento formador do meio. Competindo-lhe modificar as estruturas do ambiente em que vive e elaborar fatores atraentes e favoráveis onde se encontre colocado a viver. Então, assim, onde nós vamos encontrando, né, nós estamos ali, fomos colocados, nascemos naquela família, é ali que nós devemos florescer, é ali que nós devemos levar uma modificação e trazer esse novo olhar para a vida. Nós podemos formar o meio, somos nós que determinamos. A maioria do nosso pensamento que determina tudo que nós estamos passando. Então, se nós modificarmos o pensamento e conseguirmos contagiar mais pessoas, com certeza nós vamos modificar todo esse ambiente em que nós estamos inseridos. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Porque eu não posso dar desculpa de que, mas é que lá não tem, é tudo assim mesmo.
essa influência. É uma influência que eu sofro? É uma influência que eu sofro. E eu não posso fazer nada? Pode. Mas basta desejar, basta colocar em ação. Cabe à educação das novas gerações, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e de comunicação saudáveis, dando lugar ao desenvolvimento das forças vivas do bem inatas em todos os indivíduos. Essa é uma declaração do Dr. White. O Dr. White, ele é um espírito que foi convocado pela espiritualidade superior para atender aqueles que sofreram no tsunami de 2004. Então, em 2004, nós tivemos um tsunami que atingiu, com a modificação, com a movimentação das placas tectônicas, houve essa modificação e causou um tsunami na Indonésia. E esse Dr. White, ele era encarregado de liderar uma equipe que atendia aquelas pessoas que que desencarnaram naquele momento. E ele, então, ele está trazendo para a gente essa percepção nova, porque se estava olhando para aquilo tudo, para aquela desgraça que estava acontecendo, mas ele falava, não, mas isso tudo vai ser melhor, vai ter uma modificação de coisas para melhor. Então, ele coloca essa questão da educação das novas gerações. Vamos pensar um pouquinho? Lembra que a gente falou que o espírito é imortal, né? Então, há tempos atrás, a gente sempre trouxe essa questão, e é um conhecimento de todo mundo. O espírito é imortal. Ele vem sucessivamente em existências. Então, ele está aqui hoje, vai passar por um período aqui na Terra, ele vai desencarnar e vai renascer mais para frente. Tá certo? Então, os meus filhos poderão ser meus avós no futuro. A educação que eu passar para os meus filhos, eles vão me oferecer no futuro. E a educação que eu não passar para eles, eles não vão me oferecer no futuro. Porque eu vou ter que voltar. Ah, mas eu já estou bem evoluída. Está bem evoluída? Então tá bom. Mas, pelo que a gente entende, estamos todos mais ou menos no mesmo patamar. E se nós não avançarmos, nós vamos ser convidados a ir para um outro planeta, onde lá nós vamos ser mais avançados. Com certeza. E aí lá a gente vai poder auxiliar aqueles espíritos que estão ainda saindo das cavernas e auxiliar eles a descobrir, fazerem descobertas novas, novos pensamentos e tudo mais. Mas nós queremos, um mundo novo, um mundo diferente. Ah, Nilce, mas será que isso existe mesmo? Será que vai ser essa modificação? Nesse mesmo livro, há um momento em que eles estão recebendo espíritos que vieram de um outro planeta. Começando assim, para a gente entender um pouquinho, assim, Alcione era um planeta que atingiu o seu ponto de regeneração e alguns espíritos foram trazidos de lá para auxiliar a Terra, a humanidade aqui na Terra. Eles passaram um período aqui e retornaram para Alcione porque eles evoluíram. Agora, outros espíritos de lá estão vindo novamente nos auxiliar. E nesta chegada, eles vêm nos trazer algumas informações. Então, essa é uma declaração de um dos espíritos que vai reencarnar aqui na Terra para fazer esse auxílio, e ele vai trazer, então, essa questão. Informou-nos sobre a beleza da região que habitara até pouco, no multicolorido de que lá se reveste a natureza, e da indescritível harmonia que reina neste lar de progresso indefinível. Referiu-se à ausência do sofrimento, conforme o entendemos, dos processos de fraternidade e de convivência em auxílio mútuo, de júbilos de gratidão ao Supremo Criador do Universo, reverenciado em espírito e verdade, das formosas conquistas da inteligência aliadas às dos sentimentos. Então, é isso que está nos esperando.
Este é a vivência no mundo de regeneração. É dessa maneira que nós vamos poder também, se nós realmente escolhermos melhor, se nós colocarmos o nosso esforço, se segurarmos as nossas imperfeições para que elas sejam arrancadas de nós e que não mais se aflorem, nós vamos poder ter esse contato, esta vivência de harmonia e de paz. Mas para nos incentivarmos, Bezerra traz uma mensagem para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita até que desentranha a letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. Esta é a mensagem que eu trouxe para vocês. Estes são os livros que eu me baseei para trazer essa mensagem. Então, se vocês quiserem se aprofundar, tiver interesse, eles estão à disposição. Está ali para empréstimo, tem alguns, para aquisição tem outros. Então, nós podemos também caminhar e aprofundar também o nosso conhecimento com relação à prática do Evangelho, à vivência do Evangelho em nossas vidas. E para encerrar, Emmanuel, com toda a tarefa no momento, é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia em todos os corações. Eu queria agradecer a atenção de vocês e devolvo a palavra. Muito obrigada.